essa casa quando nós éramos ainda da Regional 20. Então, o Senhor, Ele proporcionou essa divisão para o crescimento, né? Agora, nós continuamos ali na Regional 59, ali na Vila Rochelle, mas o Senhor tem dado graça, tem nos direcionado, tem trabalhado junto conosco, né? Nós temos sido ali canal de bênção naquele lugar, né? Eu recebi o convite da irmã Glaucia há um pouco mais de um mês, né? Até falei, olha, eu vou preparado para vocês não precisarem fazer um parto lá na hora do culto, né? Então já fica tranquilo aí, porque é 9 meses. Então se tem uma enfermeira aí, prepara, olha que absurdo. Misericórdia. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado essa oportunidade. A irmã me passou, não sei se é uma campanha que vocês estão fazendo. Me levanto como Débora. Me levanto como Débora, né? É um tema bastante forte, né? Mas quando nós falamos sobre as mulheres da Bíblia, ou até mesmo mulheres que são do nosso cotidiano, né? Missionárias, pastoras, irmãs que trabalham na obra do Senhor, né? Independente do título eclesiástico, ou de pessoas que são anônimas, né? Muitas vezes no nosso meio, mas que o Senhor tem usado grandiosamente, poderosamente, os propósitos do Senhor têm sido cumpridos na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, através dessas mulheres que se posicionam. Eu quero fazer a leitura junto com as irmãs do tema, né, que está baseado lá em Juízes 5, no versículo 7. Eu, como professora, não sei andar sem caderno, né, gente? Então a gente vai fazendo, vai falando, vai anotando, daqui a pouco nem usa o caderno, e usa o caderno e fica lá, ó, folheando e dá tudo certo no final. Quando nós falamos sobre me levantar como Débora, nós falamos de muitas mulheres que elas estiveram posicionadas, né? Elas marcaram um tempo, como Noemi, como Ruth, Débora, as Marias, as Madalenas, né? Tantas mulheres que elas estiveram Esther, que elas estiveram posicionadas no seu tempo. E nós muitas vezes pensamos o que aconteceu para que essas mulheres elas se destacassem, né? Muitas vezes mulheres um pouco mais velhas, muitas vezes meninas, né? Como aquela menina que foi levada do núcleo familiar ali para aquela outra cidade, foi levada como escrava, e ela se posicionou no momento correto, falou no momento correto, foi ouvida pelas pessoas certas. Então, quando nós falamos dessas pessoas, eu me levanto como Débora, hoje eu quero trazer essa reflexão aqui para a igreja nessa tarde, que nós, como é que nós nos levantamos neste tempo para esse povo, muitas vezes para um povo que não quer ouvir a palavra do Senhor, né? Para um povo que conhece a palavra, muitas vezes as casas têm 2, 3, 4, 5 Bíblias, mas elas não são lidas, elas não são vividas, elas não são dominadas da maneira como que deveriam, né? Então quero convidar as irmãs. Vamos fazer a leitura aqui de Juízes 5, vamos ler do 1 até o 7, que fala sobre o cântico de Débora. Cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, os filhos de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer. Os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel, me levantei. Quando nós lemos, irmãos, em específico o versículo 7, Débora, ela se levanta não só como uma mulher, mas ela se levanta como mãe em Israel. Quando nós falamos sobre mulheres que se posicionam, em especial como mães, nós entendemos que são pessoas que
cuidam, né? Quando nós falamos da figura de mãe, nós entendemos que são pessoas que cuidam, pessoas que se posicionam, pessoas que observam, pessoas que sabem cuidar, falar e calar na hora certa, né? Porque muitas vezes só calar não é o correto e só falar não é o correto, né? Então, quando nós entendemos esse posicionamento de Débora, é muito interessante, né? Mas quando eu quero trazer para as irmãs, não apenas esse posicionamento sobre eu me levanto como Débora, eu quero trazer hoje portas que fazem com que nós não consigamos nos posicionar e nos levantar como Déboras nessa geração, nesse tempo que nós estamos, em especial na Igreja do Senhor, né? Aqui nessa tarde em especial, nós temos uma responsabilidade de assumir esse papel muitas vezes de liderança, não de uma liderança de uma igreja, não de uma liderança de um grupo, mas de uma liderança de um povo, né? De um tempo, de um grupo, de um bairro, né? Então eu quero trazer para os irmãos uma passagem que está lá em Efésios 4, 27, que muitas vezes nós temos essa dificuldade. Como é que a gente vai se posicionar nesse tempo? Mas o que pode nos impedir de nos posicionar? Qual que é a dificuldade que nós, como servos de Deus, muitas vezes pessoas que passam a vida inteira, muitas vezes servindo nos departamentos, que são líderes, que são servos de departamentos, são líderes, né? O que nos impede de prosseguir? O que nos impede de fato, fazermos a obra do Senhor posicionados num local certo? Eu quero trazer para os irmãos essa jornada de aperfeiçoamento. O que nós podemos falar aqui nessa tarde? Que nós precisamos fechar algumas portas para nos posicionarmos. E se fechar as portas, eu quero trazer para os irmãos para não dar lugar para o inimigo, como está escrito lá em Efésios 4, 27. Quando nós falamos de dar lugar, muitas vezes o lugar está escrito, nós podemos dizer assim, espaço, território e oportunidade. Muitas vezes esse espaço, esse território e essa oportunidade impedem que nós, servos do Senhor, ou os que dizem servir ao Senhor, que nos impede de nos posicionarmos como Débora, na nossa casa, na nossa família, na nossa congregação, no nosso bairro. E muitas vezes isso vai nos impedindo de fazermos a vontade do Senhor como era estabelecido para nós. Né? Então, o que aborrece ao Senhor? Eu fiz alguns tópicos aqui, o que pode nos impedir de estarmos diante desse posicionamento, né? O que aborrece ao Senhor? Uma porta que pode atrapalhar ou prejudicar muitas vezes, o pecado não confessado. Quantos de nós, né, estamos tomando Santa Ceia, estamos servindo, estamos no culto, estamos dirigindo grupos, estamos com camisetas de festividade, mas nós temos aí pecados não confessados. Não pecados que nós não confessamos para o pastor, não confessamos para a igreja, mas pecados que nós não confessamos nem para nós mesmos, mas que nós precisamos confessar para o Senhor. As nossas fragilidades, as nossas dificuldades, confessar para o Senhor aquilo que só nós, lá no fundo, o Senhor, Ele nos conhece. E nós também. E quantas vezes as portas que ficam abertas, porque o inimigo muitas vezes ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa só de uma brecha. Ele precisa de uma brecha para ele entrar, para ele trabalhar, para ele destruir muitas vezes os projetos que o Senhor tem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa trajetória, porque muitas vezes nós deixamos portas e brechas abertas. E uma delas, irmãos, é esse pecado não confessado. E o que é esse pecado não confessado? Lá em 1 João 1, do 1 ao 9, está escrito: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Ele é fiel e justo. E nós olhamos assim, quanta legalidade que nós damos para o inimigo agir dentro das nossas casas, agir dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que impede a gente de se posicionar como Déboras, se posicionarmos como mães, como pessoas que olham
e consegue enxergar a dificuldade do outro, a dificuldade do grupo, um agir muitas vezes do inimigo. Muitas vezes a gente vê alguma situação dentro da própria igreja que muitas vezes a gente enxerga com esses olhos, mas se a gente não tiver com intimidade com Deus, se nós não estivermos posicionados e abertos e com essas brechas fechadas, o que acontece? O inimigo ele circunda dentro da igreja, ele trabalha na mente e nos corações de crianças, de adolescentes, de jovens, de irmãos mais velhos, de obreiros, de pastores, e muitas vezes nós estamos cegos para essas brechas que estão acontecendo, porque nós estamos com pequenas brechas abertas. E o inimigo está trabalhando nas mentes, nos corações, com confusões, com mentiras e com situações que muitas vezes nós não damos muita audiência, né? E a palavra do Senhor, ela relata lá em Gálatas 5, 19, 20 ao 21, que tem pecados que a gente não dá muita importância, mas ela desagrada, ela aborrece ao Senhor, né? A glutonaria, facções, inveja, idolatrias, mentiras, nós nem reconhecemos isso como pecado. Muitas vezes nós não reconhecemos essas coisas como pecado, porque quando a gente sente inveja de alguém ou de alguma coisa, não é uma coisa que grita, a menos que aquilo seja um sentimento tão forte, né? Que qualquer coisa, quem está ali por perto já percebe, nossa, fulano é invejoso. Mas é um sentimento que, se nós não tivermos cuidado com inveja, com mentira, com a glutonaria, com a falta de freio, de autocontrole, isso impede o trabalhar do Senhor na nossa vida, impede esse posicionamento que nós queremos ter. Quantas pessoas que elas mentem tão gratuitamente que elas não percebem? São pequenas mentiras do dia a dia. Isso impede o trabalhar do Senhor na nossa vida. São pequenas mentiras. Você sabe que você não vai no lugar. A irmã fala, olha, quinta-feira tem a oração às 2h30. Não, irmã, pode deixar que eu vou. Lá dentro você já respondeu para você, eu não vou quinta-feira. E o inimigo está trabalhando nessas pequenas mentiras, nesses pequenos detalhes, e o Senhor aborrece. Isso aborrece ao Senhor. Meu Deus. As mentiras, não é pequenas mentiras, a gente fala pequenas mentiras porque a gente não dá importância para elas. Mas o Senhor, Ele nos chama para esse posicionamento nessa tarde. Aleluia. Porque nós passamos anos e anos e anos com a Santa Ceia, nós estamos bonitos na festividade, nós viemos no culto de domingo, nós viemos numa consagração. Só que esse posicionamento que nós queremos ter, queremos nos levantar como Débora, as pequenas brechas que são abertas no nosso dia a dia, elas vão nos impedindo. Elas vão impedindo o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Vai impedindo o trabalhar do Espírito Santo na nossa família. Quantos projetos, né, que o Senhor ele vai dando, quantas promessas muitas vezes que a igreja vai recebendo, e aquelas promessas elas vão tardando em se cumprir. Justamente porque nós não estamos fechando essas brechas. E quando nós falamos, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu sou assim, o diabo também nos conhece, e com esses pecados Ele nos acolhe. Ele acolhe o mentiroso, Ele acolhe aquela pequena mentira, Ele acolhe aquele pequeno desvio de caráter. E nós, quando a gente não tem esse cuidado de cuidar qual que é o caráter de Cristo que nós temos que copiar. O caráter, muitas pessoas falam muito de caráter, de postura, de posicionamento, mas nós precisamos imitar e ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, como é descrito na Bíblia, né? E o que é a mente de Cristo? Muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza e pedir para o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração, trabalhar principalmente no nosso caráter, trabalhar na nossa língua, porque quantas vezes a igreja tem sido perseguida por coisas que a gente fala mesmo, por situações que a gente propaga mesmo. Quantas vezes a gente vê alguma matéria em rede social e algumas situações criticando a igreja, muitas vezes até é verdade, mas nós, como servos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós precisamos ter esse cuidado. A igreja, a noiva de Cristo, ela não precisa de defesa, mas nós, como membros do corpo, a gente precisa ter o autocontrole.
Senhor tratar o nosso caráter, tratar a nossa postura, tratar a nossa mente e o nosso coração. E também, irmãos, quando nós precisamos falar também sobre fechar essas portas e pedir para o Senhor para que nós saibamos rasgar o nosso coração para Ele. Não só fazer uma oração corriqueira, mas saber falar com o Senhor de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira sincera. Porque quantas vezes nós estamos querendo enganar até a Deus, a nossa oração não tem sido sincera diante do Senhor. Nós precisamos rasgar o nosso coração e pedir para o Senhor: Senhor, o meu desvio de caráter é esse, o meu pecado é esse. Eu olho para uma irmã mais velha ou para uma irmã mais nova, eu falo mal dela dentro de mim, eu abomino certos tipos de pessoas. Trata o meu caráter, trata a minha postura, porque, irmãos, se nós continuarmos como igreja da maneira com que nós estamos, a palavra não é para os que estão lá fora, a palavra é para nós que estamos aqui. Muitas vezes nós nos batizamos, nós trocamos a nossa vestimenta, os que são, nascidos e criados, como eu costumo falar, os que são do berço evangélico, nossa, a gente adora falar que é do berço evangélico. E como nós somos hipócritas muitas vezes, porque a gente acha que porque nunca fumou, nunca bebeu, nunca caiu na calçada aí louco de droga, a gente acha que a gente está um pouco superior aos outros. Eu falo isso porque eu já vivi essa temporada, A gente nasce na igreja, com 13 anos eu me batizei na Assembleia de Deus no Brás, lá com o pastor Roberto Berginiano, e a gente tem um orgulho e é uma bênção mesmo. Só que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Quando nós estamos, e quando nós recebemos pessoas que já tiveram uma vivência de mundo, que já foram sapateados pelo inimigo, como a gente fala, muitas vezes a gente tem uma postura tão arrogante, como se a gente tivesse condições de estar superior a essas pessoas. Como o sangue de Jesus o sangue de Jesus cai menos para a gente e mais para aquele pessoal lá que pecou muito. Mas nós precisamos rasgar o nosso coração e pedir para o Senhor para Ele tratar a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, a nossa postura. Segundo ponto, irmãos, eu quero me adiantar aqui porque senão eu me prolongo demais. A raiva mal resolvida, a ira que muitas vezes nós temos. Quando nós falamos sobre ira, sobre raiva, o Senhor Ele traz ao nosso coração nessa tarde que nós precisamos identificar, porque muitas vezes a gente tem raiva de algumas pessoas, raiva de algumas situações. Na palavra do Senhor a gente tem, bem lá em Gênesis, que fala sobre Caim e Abel. Caim, ele ficou com raiva de Deus, ele não ficou com raiva do irmão dele. Mas quando nós matamos o nosso irmão, é porque nós não podemos matar a Deus. Nós não temos, porque Abel não fez nada com ele. Abel, ele apresentou tanto quanto Caim, mas ele ficou com raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. Mas como ele não podia afrontar a Deus, atacar a Deus ou matar a Deus, ele matou o irmão dele. E o nosso problema muitas vezes de relacionamento está exatamente sobre isso. Nós não queremos obedecer, nós não queremos ficar na disposição do Senhor, nós não queremos nos submeter à palavra do Senhor e nós ficamos com raiva daquele que obedece. Nós ficamos com raiva daquele que acabou de chegar e recebeu uma bênção que a gente está ali. Mas nós estamos orando quando aquela pessoa acabou de chegar e recebeu. E a gente fica com raiva dessas pessoas. Então que nós saibamos pedir para o Senhor e nos rasgar o nosso coração também. Rasgar o nosso coração para aqueles sentimentos de raiva, de ódio. Muitas vezes a forma com que a gente se direciona a algumas pessoas, a forma com que a gente, o irmão falou que foi bem sábio nas palavras, quando chegou, que muitas vezes o desanimado, ele desanima outras pessoas. E muitas vezes a maneira com que a gente chega e fala com alguém, a gente vai ferir aquela pessoa profundamente. Então vamos colocar um pouco de leveza nas palavras, com crianças, com adolescentes, com outras irmãs. Muitas vezes a gente vai com tanta agressividade, com tanto nervosismo,
Então o Senhor Ele nos dá essa oportunidade, porque a gente quer se levantar com Débora, mas a gente não quer ter a sabedoria de Débora. A gente não tem o mover do Espírito Santo, a gente não dá nem a oportunidade para o Espírito Santo chegar. Porque se o Espírito Santo chegar perto, a gente é grosso até com ele. Então, que nós possamos fechar essas brechas, fechar essas oportunidades que a gente vai dando para o inimigo. Muitas vezes a gente é tão legal com pessoas de fora, com irmãos de outras igrejas, com pessoas que não convivem no seu lar. Aí com pessoas que é do seu convívio, é grito, são palavras desagradáveis, são posturas desnecessárias. Então que nessa tarde nós consigamos sair dali, pedindo para o Senhor tratar isso no nosso coração. Quantas pessoas elas estão se distanciando da casa do Senhor, elas não têm um relacionamento ativo com Deus diante da nossa postura. Porque nós não estamos tendo a mente de Cristo. Porque nós não conseguimos transparecer a glória de Deus. Aleluia. Então nós saímos aqui nessa tarde pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer? No que eu preciso ser tratada? Todos nós precisamos ser tratados numa área. Todos nós. Os que não estão, o Senhor já recolheu. Mas se nós estamos aqui, do mais novo ao mais velho, todos nós precisamos ser tratados na mente, no coração, na postura, na fala. E também, irmãos, o desgoverno que está registrado lá em Tiago 1,13, que a tentação, que a gente fala, o inimigo ele está me tentando. Mas a palavra do Senhor ela descreve que o diabo ele vai nos tentar baseado no que nós gostamos, baseado na nossa fraqueza. Se você tem fraqueza com dinheiro, em nome de Jesus, não pega um caixa de igreja para você, não pega um caixa de igreja, não pega um caixa de emprego, fala, não, eu vou porque o Senhor está trabalhando no meu caráter. Você sabe que esse é o seu ponto fraco. Pede para o Senhor tratar esse ponto fraco, mas não pegue um caixa de igreja para você cuidar. Porque o inimigo ele vai te lançar setas a ponto de você ser um mau exemplo e de você ser um escândalo. Porque às vezes é uma coisa bem pequenininha, mas aí você vai ser usado como exemplo. Se o seu problema é na área sexual, não se coloque em situações complicadas, constrangedoras. Fuja da aparência do mal em nome de Jesus. Porque quantas vezes o Senhor ele fala ao coração da sua igreja, ele usa louvor, ele usa uma criança, ele usa um pastor, ele usa pessoas para te falar para você fugir da aparência do mal. Só que quando nós não fugimos da aparência do mal, a gente pula a gente quer estar dentro, não, porque eu sou forte, porque o Senhor já tratou o meu caráter, e é aí que você vai passar vergonha. E quando nós, que somos servos do Senhor, que nós representamos, a gente leva a bandeira de Cristo, nós não estamos só falando do nosso nome. Eu usava muito uma frase, não, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho até um dia que eu ouvi uma mensagem, falava assim, quando nós somos cristãos, não é o nosso nome que está a zelar, é o nome de Cristo que está a zelar. Então toda vez que um crente faz alguma coisa errada, lá, a primeira coisa que fala é o pastor. A pessoa é membro, tem 15 dias que está na igreja, já na hora de sair a manchete, é o pastor, não, e ainda tem um monte de gente que fala ainda que ainda conhece. Não, conheci mesmo, é verdade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E também, irmãos, eu quero deixar registrado para os irmãos a questão de práticas ocultas fora de Deus. Quantas pessoas nós temos essa questão, principalmente no Brasil em especial, né? Falando aqui do nosso território, que é essa mistura religiosa. Quantos irmãos, quantas irmãs estão conosco, passam uma vida, eu sou da Assembleia de Deus do Brás, e eu congrego na Vila São José. Ou não, São José não, só lá no Vila Rocha, né? Por aqui não tem, lá no Belém também não, tenho certeza que não tem. A gente passa a vida inteira, né? Super orgulhoso, não, eu tenho uma Bíblia do
olha, a pessoa carregou a Bíblia do culto, ela é do Brás, com certeza. Há um tempo atrás eu estive com meu esposo, ele foi fazer um trabalho em Curitiba. Eu tive uns dias de folga, falei, vou bater perna em Curitiba todinho. Todas as igrejas do Brás que tiver aqui, eu fui em quase todas. Uma semana eu e a Agnes, a gente rodou Curitiba todinho. A gente chega num lugar com a Bíblia do culto, todo mundo sabe que a gente é do Brás, de Madureira, eu adoro, né? Fiquei super feliz, vou até com a camiseta da uma dessa. Mas o que acontece? Quando nós nos identificamos, que a gente fala, nossa, né? Fico super feliz, eu gosto, né? De quando a gente chega num lugar, a gente é bem recebido. Quem não gosta de ser bem tratado, né? Mas quando nós estamos dentro da nossa prática cristã, evangélica, aqui no Brasil nós temos muito disso, né? Muitas religiões toleram outras religiões dentro da mesma congregação, dentro do mesmo templo, né? Tem até alguns amigos que apresentam o filho na igreja católica e na outra semana apresentam no templo de Umbanda ou de Candomblé, porque uma é como se um complementasse o outro. Mas quando nós vemos isso fora dos nossos bancos, né, congregacionais, mas quantos de nós estamos lendo o horóscopo todo dia? Nós estamos tomando Santa Ceia, a gente está aqui com a camiseta da igreja, a gente está compartilhando da mesma fé. E muitas pessoas, a gente fala muito isso em grupo de jovens, né? Mas o Senhor, Ele não está falando só com os jovens, né? Nós precisamos nos prepararmos para o arrebatamento da igreja. E quando nós estamos com práticas ocultas, essas práticas não estão acontecendo só com pessoas lá fora. Pessoas que estão aqui entre nós não conseguem ter uma fé firme, estabelecer a sua fé em Cristo Jesus, sem passar na frente de uma Nossa Senhora Aparecida e fazer uma reza, um sinalzinho ali, porque, né? Quem agrada todo mundo não perde nada. Mas como a palavra do Senhor não é assim que funciona, nós precisamos, igreja, estabelecer a nossa fé em Cristo Jesus. Não tem como todo dia a gente passar dar uma olhadinha ali nas páginas de rede social e olhar, meu signo é Capricórnio, não vai dar nada se eu der uma lidinha. O Senhor, Ele está olhando tudo isso. E o Senhor, Ele nos chama para um concerto nessa tarde. O Senhor, Ele nos chama para afirmar a nossa fé, para estabelecer a nossa fé. Porque muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, eles estão observando nossos comportamentos. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos. Agora estou quase, com mais um chegando aqui. Então a responsabilidade aumenta, não só como mãe. Porque muitas pessoas, sobrinhos, filhos, netos, eles vão olhando o nosso comportamento. Eles vão olhando a nossa prática, mesmo que esse não seja o nosso objetivo. A minha tia, que eu vejo 2 vezes no mês, ela é crente. A primeira vez que você fala uma palavrão, ela nunca mais vai esquecer. Meu Deus. A nossa fulana fala que é crente, mas ela falou que ia lá na mão do santo. Misericórdia, sangue de Jesus. Você chega na casa da pessoa, em época de pós-encaminhão, ela está fazendo aquela prática. E ela é crente. Meu Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter esse cuidado. Porque o Senhor, Ele está nos chamando, nós queremos nos posicionar como Débora. Mas Débora, ela tem intimidade com Deus. Ela tem essa... Como é que eu posso dizer? Ela tem essa fé decidida. Essa fé fundamentada. A nossa fé está fundamentada no quê? Na areia. Aleluia. A nossa fé está fundamentada só no que os nossos olhos estão vendo agora. Ou a nossa fé ela precisa estar fundamentada de verdade, alicerçada de verdade. Uma situação que me aconteceu hoje é uma banalidade. Mas uma observação que meu esposo fez com o banner que a irmã Glaucia colocou. Meu nome é Lilian Batista Cristi, o Batista do meu pai e o Cristi do meu esposo. E eu normalmente uso o Bento, né? Que é um sobrenome do meu avô. Meu avô é uma pessoa, ele faleceu tem 1 ano, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. É uma pessoa assim, serva de Deus da vida inteira.
inteira, ganhou uma família inteira para Jesus. E a cada 6 meses eu estava com ele, a gente falava quase todos os dias por telefone. E normalmente quando me chamam para ministrar ou para dar uma palestra, um curso, sempre colocam o Lilian Batista. Ou o Lilian, a primeira vez que colocaram o Lilian Bento, meu avô tinha acabado de falecer. Então aquilo foi uma coisa que Deus falou comigo: olha, você é a 3ª geração de uma pessoa que serviu a Deus. Você não está começando, você só está dando continuidade. E hoje, quando a irmã colocou o Lilian Christi, nunca fui em algum banner que tivesse colocado o Lilian Christi. Foi bem na rede social sua. Pois é, mas assim, foi uma novidade. Minha esposa falou: nossa, a primeira vez que eu vejo o Lilian Christi. Aí eu falei: olha só, na família do meu esposo ninguém é cristão. Todos são católicos, né? A família do meu esposo toda, de avós e tios, são todos católicos. Então ele falou: nossa, olha o Cristo chegando no meio evangélico. Então, quando são pequenas coisas que Deus vai nos mostrando, vai nos falando, que o nosso posicionamento, nós podemos estar sendo o primeiro de uma fila que está vindo atrás de nós. Quantas de nós aqui estamos nos levantando como Déboras hoje para uma fila de pessoas que vão servir a Deus verdadeiramente? Mas se o nosso posicionamento não for real e fundamentado na palavra, irmãos, é só um vento que passa, leva tudo e derruba tudo. Então que a nossa posição em Cristo Jesus ela seja real, ela seja verdadeira, e que nós possamos deixar essas brechas que estão impedindo o trabalhar do Senhor na nossa casa, que estão impedindo o trabalhar do Senhor na nossa família, e principalmente no nosso posicionamento. E para finalizar, irmãos, os nossos olhos e ouvidos, está registrado em Mateus 6:22, que a candeia do corpo são os olhos. O que é a candeia? A luz, né? O corpo são os olhos. Tem um hino que a gente canta muito com as crianças: cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, olhinho com o que vê. Parece quase uma ameaça, né? A gente fala: cuidado, ó, que Deus está olhando para você, hein? Se você olhar coisa errada, o pau vai quebrar e a tampa da chaleira vai voar. Mas a gente tem que cantar pra gente: cuidado, olhinho com o que vê. Aquela rede social que é para olhar. Porque muitas coisas vão passando na televisão. E para quem tem hábito, né, de assistir televisão, a gente fala: nossa, mas isso é um absurdo, isso é um erro. E a gente continua lá assistindo, dando audiência. E quando nós não temos cuidado com o que o nosso olho vê, a nossa mente ela vai sendo contaminada com coisas que o inimigo vai lançando. A gente não tem como impedir um pássaro passar na nossa cabeça, mas a gente tem como impedir que ele faça um ninho em cima do nosso cabelo. Só que se nós não tivermos esse cuidado, irmãos, o inimigo ele faz morada dentro da nossa casa. O lugar, o espaço e o território que nós começamos falando, é nós que damos. Se a gente não tem cuidado, a gente faz um sofá dentro da nossa casa, bem bonito, para o inimigo sentar. E daqui a pouco ele está mandando na nossa casa. Mas não porque ele entrou pelas portas, foi só uma brecha. E muitas vezes essa brecha a gente está puxando o inimigo para dentro da nossa casa. E o inimigo ele faz uma tragédia, não só dentro desse templo, mas no futuro da igreja, no futuro da sua família, no futuro da geração. Quantos netos, a coisa é muito triste, irmãos. Mas há um tempo, né, a gente ali trabalhando, nesse antes era culto de pregação, agora é sobre congregação. É muito triste quando você vê crianças e jovens que crescem ali junto conosco na igreja e eles vão fazer cabeça em outra religião. Você vê adolescentes que cresceram com a gente, todo amarrado, todo cortado, fazendo tendências para ser mãe de santo, pai de santo. Eu realmente fico profundamente triste quando eu vejo isso. Porque a gente fica pensando: onde foi que a gente falhou? Quando foi que a gente não orou? Quando foi que a gente não conseguiu acompanhar? Mas que nós possamos, irmãos, orar pela nossa geração hoje. Pedir ao Senhor que cuide da mente e do coração das nossas crianças hoje. Não esperar que eles tenham, não, lá com 18 anos eles
e vamos ir com 12, com 13, não, mas é muito novo. Mas o inimigo ele está alcançando as nossas crianças, é muito cedo. Está alcançando a mente, o coração e o caráter muito cedo. Então nós precisamos chegar com a palavra de Deus primeiro. Nós precisamos ali alimentar a palavra de Jesus, para que eles tenham desejo de ocupar lugares de destaque, lugares de liderança. Que os nossos filhos tenham desejo de serem missionários, que tenham desejo de proclamar a palavra de Deus, que a vontade de servir a Jesus não seja só lá depois que o inimigo já sambou em cima da cabeça dele, já fez todo o estrago. Aí depois quando volta para Jesus é tão difícil para você consertar, são tantas consequências, são tantas dificuldades, mas que as nossas crianças que estão crescendo nesses bancos aqui, elas sintam um desejo na alma de servir ao Senhor, elas sintam um desejo de serem obreiros na casa do Senhor, de serem missionários. E isso parte de um posicionamento de nós que estamos um pouco mais velhos. Esse posicionamento de Déboras, de serem mães, de cuidarem, de posicionarem-se em oração, em jejum e principalmente fechando as brechas, fechando muitas vezes a nossa boca, nos posicionando como servos e servas de Deus, para que o inimigo ele não venha encontrar em nós o caminho para colocar tantas pessoas na perdição. E para finalizar, irmãos, quantas portas nós abrimos com a nossa boca? Bajulação, hipocrisia. Vamos nessa tarde romper com esse tipo de situação que o inimigo ele coloca, Fechar essas portas. Vamos fechar essas brechas e pedir para o Senhor, porque muitas vezes a gente está tão disperso, tão desapercebido, que a gente nem percebe onde é que a gente está errando. Mas vamos nessa tarde pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais e pedir para que Ele venha tratar o nosso coração, para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente saiba pisar, para que a gente saiba nos direcionar, para que os nossos pés nos encaminhem para lugares e para pessoas que precisem de uma visita. Não que a gente saia andando, ou mandando mensagem, ou ouvindo tantos vídeos, tantas coisas, mas que a nossa vida seja uma vida de propósito. Uma vida de Deus. Que muitas vezes o Senhor ele precisa de uma pessoa para fazer uma visita específica. Fazer olha, até não sei nem porque eu nem conheço tal pessoa, eu já vi isso acontecendo várias vezes na minha casa com a minha mãe mesmo. Ela, Lília, olha, eu nem conheço o nome de tal, mas eu preciso ir na casa dela. Chega lá e a gente vê e fala, meu Deus, a gente nem sabia onde a pessoa morava. Aleluia. Mas o Senhor, quando o Senhor ele nos direciona, Ele capacita, chegando você vai ver quem é a pessoa que está precisando de ajuda. Não vai ser um por acaso, porque o crente não vive de acaso. Então, para nós nos posicionarmos como Déboras, como mães, como alguém que está sendo direcionado pelo Senhor, nós vamos pedir aqui nessa tarde que o Senhor ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia. Ele venha nos capacitar, Ele venha nos direcionar para encontrar o seu